Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid-19. Meu nome é Ramati Jacino, sou professor do Bacharelado de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC, e essa é a quinta aula que tem como título Política Econômica e Desenvolvimento no Brasil. E este curso, como já foi falado em aulas anteriores, nós vamos repetir, ele é organizado pela Escola do Parlamento, dirigido pelo professor Dr. Alexandre Santos, e pelo NIDES, que é o Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Universidade Federal do ABC, dirigido pelo professor Dr. Rossini e pela professora doutora Fernanda Cardoso, Gabriel Rossini, desculpa, e pela professora Fernanda Cardoso. Hoje, essa aula será com a professora Patrícia Cunha, e eu vou falar um pouquinho de quem é a professora Patrícia Cunha. A professora Patrícia, ela é economista, formada pela PUC São Paulo, doutora em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e atualmente é professora da Universidade Federal do ABC. Na graduação, atua nos bacharelados de Ciências Econômicas, Ciências e Humanidades e na pós-graduação no programa de Economia. Foi docente da PUC São Paulo, no Departamento de Economia durante 19 anos, participa no grupo de pesquisa Novo Desenvolvimento e Democracia, pesquisa nos temas relacionados à macroeconomia e desenvolvimento e economia monetária e financeira. A professora Patrícia também é pesquisadora do NIDES e que vai nos agraciar aqui com o seu saber nesta aula, nessa nossa quinta aula. E sem mais delongas, professora Patrícia, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todas e todos. Agradeço as gentis palavras do professor Ramatiz, meu colega na universidade, e por toda a logística aqui do pessoal da Escola do Palatino. Um agradecimento especial à Escola do Parlamento de poder oferecer essa oportunidade de podermos discutir o tema de política econômica e desenvolvimento, né? Tendo como pano de fundo os desafios para o desenvolvimento brasileiro no pós-Covid. Esses desafios são muitos, mas vamos pensar que toda crise também é uma oportunidade de nós pensarmos novos caminhos, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. O interesse por esse ciclo de palestras, aulas, me deixa extremamente feliz, pois demonstra o interesse pelo tema do desenvolvimento, que é um tema complexo, que apresenta múltiplas dimensões, exige diferentes abordagens. Eu aqui vou me concentrar em alguns aspectos de mais economia, mas aqui no curso vocês vão ter chance de terem contato com diferentes abordagens. Eu agradeço muito ao Wesley e ao Thiago, que são os tradutores de Libra, né? É ótimo conseguir nos incluir mais pessoas, afinal, entendemos desenvolvimento como inclusão de todos. Eu sou muito beneficiada em meu tema, na apresentação, pelas aulas anteriores, né? Que já estamos pensando já há algumas semanas, né? O tema do desenvolvimento. São flagrantes as fragilidades das nossas condições socioeconômicas. Me explico, temos uma estrutura produtiva frágil, contexto social também frágil, e sobre esses temas teremos aulas, como na próxima semana, sobre cadeias globais de valor, com a professora Cristina Reis, industrialização, com o Ricardo Amorim. O professor Ramatiz vai também nos presentear com uma aula sobre o contexto social, né? Vai tratar das relações raciais e trabalho no Brasil, né? E todos os indicadores, né, da pandemia, dos efeitos da pandemia, mostram que ela atinge de forma bastante desigual a sociedade, atinge os mais vulneráveis e os mais pobres, né, os negros e as mulheres. A gente tem que sempre lembrar, né, o que é desenvolvimento. Significa mudança institucional e estrutural. Não é meramente crescimento. Eu sou economista, mas não, né? É mudança qualitativa. A gente precisa incluir todos, reduzir as desigualdades, o racismo, acabar com a pobreza e com as injustiças.
Quando a professora Fernanda esteve aqui, ela falou de 3 autores que hoje vão continuar me acompanhando. Um deles é o Celso Furtado, que é o pai do, a gente pode dizer como um dos pais do estruturalismo latino-americano, que fala entre as coisas importantes que a gente precisa romper os consensos e sermos criativos. Então, eu convido a todos nesse processo, vamos romper esses consensos. O Schumpeter é sempre importante para a gente, porque ele tratou da inovação, do progresso técnico, da importância do investimento em ciência e tecnologia, que são as fontes de aumento de produtividade, que vão permitir que o excedente econômico cresça e depois seja repartido. A gente precisa lembrar que ele tem que crescer e também ser compartilhado com o maior número possível de pessoas. E hoje, em particular, o Keynes vai ser de fundamental importância, porque ele vai destacar muito o papel de Estado nas economias capitalistas, e, em especial, ele vai falar de política econômica, que é o meu tema, que eu quero discutir e compartilhar com vocês. E o principal argumento é que no Brasil, há muito tempo, a gente adota políticas econômicas inconsistentes com o desenvolvimento econômico. É uma tristeza, né? Então, no final, eu vou tentar resumir ou sintetizar como que a gente pode pensar políticas mais favoráveis ao crescimento, ou o que eu entendo com políticas mais favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento. Né? E eu acredito, como já falei, que há chances, né, de pensarmos nessas políticas desenvolvimentistas. Né? O professor Gabriel Rossini, que teve na semana passada, também me ajuda muito, porque ele discutiu a financiarização, né, e fez uma longa explanação histórica que ajuda a entender algumas das dificuldades, dos desafios que estão colocados em fazer política econômica num capitalismo, né, que a gente caracteriza como financiarizado. Da palestra e da aula do professor Jorge Romano, eu também queria destacar a importância da soberania para a gente construir uma estratégia de desenvolvimento que precisa ser soberana, que respeite as nossas necessidades, que tenha aí, né, que apresente criatividade, seja inovadora. Como destacou o Gabriel na semana passada, as transformações que ocorreram na economia capitalista a partir dos anos 80, nós costumamos chamar como guinada neoliberal, que é muito presente na condução da política econômica. E essa guinada, essa forma de conduzir a política econômica, reforça as condições de desigualdade, concentração de renda e riqueza, né, e aumento da pobreza e diversas formas de exclusão social. Eu espero conseguir mostrar algumas evidências. Né? Então, a gente quer continuar nessa forma de conduzir a política econômica? Né? Será que ela atende aos anseios da sociedade como um todo ou atende só ao de alguns? Tá? Então, é muito importante a gente discutir e trazer de volta a ideia de desenvolvimento, que envolve planejamento. A experiência histórica, né, que descreve o que aconteceu nos países que conseguiram se desenvolver, mostra que ele não ocorre de forma espontânea, que a gente precisa de um projeto de nação. Né? Por isso que a gente precisa conversar muito a respeito. Tem um historiador gaúcho, Pedro Fonseca, que ele vai dizer, olha, desenvolvimentismo é a política econômica formulada de forma deliberada por governos, para, através do crescimento da produção e da produtividade, sobre a liderança do setor industrial, transformar a sociedade, com fim a alcançar fins desejáveis, destacadamente a superação de todos os problemas econômicos e sociais dentro dos marcos do sistema capitalista. Então, intervencionismo sem planejamento, sem projeto de longo prazo, não gera desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco, desde quando eu acho que se instalou esse regime de macroeconômico no Brasil que não favorece o desenvolvimento. Né? Isso vem sendo gestado desde os meados dos anos 80, se consolidou nos anos 90. Eu chamei já de guinada neoliberal, ou eu posso chamar de regime de política liberal. Né? E ele que se traduz em deixar o mercado
e a sua racionalidade, né, a racionalidade do mercado, a tarefa de organizar a vida econômica e social e orientar os investimentos estratégicos. É o consenso aí do que a gente chama de agenda neoliberal. Eu argumento que isso não leva a crescimento e muito menos ao desenvolvimento, como nós temos visto aí há bastante tempo. O Keynes tem um livro dele, O Fim do Laissez-faire, que ele vai dizer, olha, somente a regulação do capitalismo é capaz de assegurar a estabilidade e a harmonia social. Né? Então, Keynes foi um autor fundamental para destacar o papel das políticas econômicas, né? Como essas políticas podem ajudar a organizar a vida econômica da sociedade e produzir um melhor resultado, né, da organização social. Ele ilustrou que se deixarmos a atividade econômica administrada apenas pelo mercado, nós vamos ficar sujeitas a crises, depressões com muito mais frequência. E as transformações, elas podem ser eternamente adiadas. Né? Então, as políticas neoliberais, as políticas liberais, elas favorecem a concentração da renda e riqueza. Né? Isso está escancarado, aconteceu até nos países desenvolvidos. Desde a crise financeira de 2007 e 2008, tem sido muito divulgado que os indicadores sociais nos países desenvolvidos pioraram muito. Os Estados Unidos se destaca, né, entre eles. Né? Então, mas eu estou falando, eu quero falar de política econômica. Então, quais são as políticas econômicas que eu estou propondo a falar? Das políticas macro, um pouco mais detalhe. Estou pensando política monetária, política cambial, política fiscal e um pouco de micro, porque para a gente pensar no desenvolvimento, a gente precisa também de política industrial. Né? Repito, né? Não há experiência de desenvolvimento sem intenção, sem projeto, né? Sem uma coordenação de políticas. Né? Infelizmente, a nossa experiência demonstra que fazer política industrial, por exemplo, junto com política macro não consistente, só desorganiza a economia e não gera, né, uma mudança estrutural, uma inclusão que seja definitiva. Né? Qual que ideia que predomina na economia? Né? Que estabilidade econômica significa bem-estar da sociedade? Mas o que esse consenso muito divulgado, esse consenso da agenda neoliberal, diz? O que é estabilidade? Inflação baixa. Eu acho um absurdo, né? Enfim, outro dia eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e qual era o tema de macro mais importante? Eles falaram inflação. Eu fiquei indignada, né? Na verdade, eu acho que emprego, geração de emprego, o menor desemprego, o menor contingente de trabalhadores informais, é isso. Né, a prioridade, é uma decisão, né, e não é esse o consenso. Né? E eu acho que foi um pouco no pós-guerra, mas depois, como o Gabriel contou na semana passada, depois dos anos 70, 80, né, esse consenso foi modificado e gerou essa coisa que a inflação é a coisa mais importante. Se a gente pensa na história econômica brasileira, nós conseguimos a estabilidade de preços com o Plano Real, foi super importante, faz 25 anos. Mas não houve nem crescimento, né? E muito menos desenvolvimento com transformação econômica e social. Né? Na verdade, o que a gente tem desde então é planejamento, qualquer estratégia de pensar ao longo prazo foram desmoralizadas, ditas como desnecessárias e insignificantes. As políticas industriais foram demonizadas, de regulação foram também tratadas como distorções que geram ineficiências. Para mim, isso tudo, né, fazem parte de um consenso que não corresponde à realidade. Se eu pensar em política industrial, hoje eu vejo a Alemanha coordenando um grande processo de transformação para a indústria 4.0, eu acho que o Ricardo Amorim vai tratar disso, né? E é um projeto que o governo está muito envolvido, junto com o setor privado, para conseguir aí avanços, né, nesse quarta revolução, que a gente chama de quarta revolução industrial, nesse importante paradigma, né, de transformação que está sinalizado aí com a cibernética e etc.
Eu estou com uma orientanda estudando esse tema da indústria 4.0 e tentando entender como o Brasil está se preparando, a gente quase chora, né? E sempre é a Alemanha, o caso alemão, colocado como paradigmático, como colocado como um país, né, que está fazendo bastante esforço, não quer ficar atrás dos Estados Unidos e da China. Mesmo se a gente olha a briga dos americanos com os chineses em relação à tecnologia 5G, isso ilustra a importância desse paradigma tecnológico e como os governos, né, a política econômica e todo o esforço de política industrial aí está envolvido, né? Os países brigam por conta disso. Mas voltando, né, vamos pensar na política macro, né? Como baixo desemprego, fim da informalidade, inflação baixa e estável, setor público com poupança pública positiva para realizar investimentos em infraestrutura, que são fundamentais, trajetória de dívida que se mostre sustentável, não explosiva, e taxa de câmbio estável e não apreciada, levemente depreciada. Eu acho que isso foi uma das características bastante ruins que nós tivemos nos últimos quase 40 anos na política econômica, que gerou muitos custos, tem gerado muitos custos para a sociedade brasileira, né? Então, o Brasil aderiu a essas reformas liberalizantes quando, né, nos anos 80, principalmente nos anos 90, né? O Plano Real faz parte aí, as reformas institucionais, né? A gente, em economês, né, a gente chama que foi política econômica alinhada ao consenso de Washington, né? O termo ficou conhecido, foi cunhado por um economista americano, John Williamson, né? E esse consenso era um conjunto de recomendações aos governos dos países latino-americanos que foram disseminados pelo FMI, pelo Tesouro Americano, pelo BID, pelo Banco Mundial, né? O argumento era, olha, se vocês fizerem essas reformas estruturais, o crescimento está garantido. E a gente sabe que isso não foi verdade, porque nós fizemos, e vários outros países da América Latina, né? Pode até algum tempo garantir algum crescimento, mas não desenvolvimento ou um crescimento sustentável. E que são essas reformas liberalizantes que desmontaram todo o regime de política desenvolvimentista que a gente tinha? Liberalização comercial, privatizações, flexibilização cambial, liberalização do mercado financeiro doméstico e desregulamentação de todos os mercados. Recentemente, alguns anos atrás, a gente teve até a desregulamentação do mercado de trabalho, prometendo aumentos no nível de emprego, e a gente viu muito poucos resultados. Esse consenso, posteriormente, ele foi ampliado, né? E adicionou-se ainda Banco Central Independente, está sendo discutido na Câmara atualmente, regime de metas de inflação e liberalização dos fluxos de capitais, né? Então, esse arcabouço de essas mudanças estruturais, né, propaladas pelo Consenso de Washington, desmantelaram todo o regime de política desenvolvimentista que tinha sido construído no pós-guerra no Brasil, e que gerou algum desenvolvimento, alguma industrialização. É lógico que a gente não conseguiu fazer que esse desenvolvimento fosse inclusivo, desconcentrasse renda, mas, enfim, a gente precisa retomar, né, algum arcabouço desenvolvimentista, agora sim pensando que ele precisa ser para toda a sociedade, precisa reduzir a pobreza, a desigualdade e etc. A gente sabe, como o Gabriel Rossini contou a semana passada, né, que a financiarização reduziu bastante a margem de manobra para realizar a política econômica. Mas eu acho que sempre há espaço, a gente tem que ser criativo, como disse Celso Furtado, e romper os consensos, né, pensar com as nossas cabeças, aprender com as experiências. Mas é importante a gente entender, né? Muito se fala que que baseia essas reformas do Consenso de Washington, essas reformas, qual a ideia, quais são as ideias forças por trás? A defesa do livre mercado e do livre comércio, né? Essa defesa, ela se ampara na hipótese que as economias capitalistas funcionam em condições ideais de concorrência. Só que quando a gente olha
os mercados, o que a gente vê? Ele é dominado por oligopólios, por interesses, por monopólios, né? Não é essa concorrência onde todo mundo é igual, né? Tem gente muito poderosa aí, né? Eu faço uma pesquisa Google, o Google direciona, calcula o algoritmo para onde que eu vou, né? É um poder, né, enorme dessa empresa, né? Então é importante a gente reconhecer que o mercado é importante, né? Mas junto com o Estado, é o Estado que pode representar os interesses coletivos da nação, né? Que a gente tem que construir um projeto de nação e combinar da melhor forma possível a coordenação entre Estado e mercado. Todos os pensadores do desenvolvimento foram influenciados, então, por Keynes, né? E o Keynes propõe uma agenda de reforma da ordem econômica e social do capitalismo com uma ação intervencionista do Estado. E ele não está propondo que o Estado substitua a iniciativa privada. Ele propõe complementar a ela, né? Ajudar, reduzir, eu vou falar mais disso, mas reduzir as incertezas, ajudar o setor privado a agir. Né? Então, a gente sabe que as políticas econômicas que proporcionaram a estabilidade de preços, a inflação foi reduzida, né? Ela tem sido relativamente baixa depois do Plano Real, elas foram inconsistentes de colocar-nos novamente numa rota de crescimento sustentável e de mudanças estruturais para ampliar os segmentos industriais e de serviços com maior propensão a gerar e difundir progresso tecnológico, de gerar ganhos de produtividade. Né? O único consenso que nós temos, acho que em economia, é o quê? Que gera crescimento é aumento de produtividade. Então, se a gente não consegue produzir nos setores que geram um aumento de produtividade, nós vamos ter dificuldade de crescer e dificuldade de se desenvolver. Né? Então, vamos pensar, né? Será que esse consenso ele não pode ser quebrado? Será que as experiências têm mostrado, né? Se a gente olha o que aconteceu desde 2007 e 2008, a crise financeira internacional e a grande recessão que ocorreu na maior parte dos países, principalmente os desenvolvidos, né? Há um chamamento para repensar as políticas macroeconômicas. E esse chamamento está demorando para chegar aqui no Brasil, né? A gente está ainda muito preso a esse consenso, sendo que até o FMI está falando que era um organismo bastante ligado a essa agenda do consenso de Washington, essa agenda neoliberal. Até ele está defendendo que o governo tem que gastar, não dá para reduzir os gastos fiscais tão rapidamente, e etc. Mas vamos falar um pouco mais especificamente das políticas econômicas que têm sido praticadas no Brasil e pensar, talvez isso seja um pouco polêmico, né? Então, falar assim, como a gente resume? Na política macro, a gente diz o tripé: metas de inflação, taxa de câmbio flutuante e superávit primário, né? Superávit primário para quê? Para pagar juros, né, para os detentores de dívida, algo extremamente concentrador de renda, e um gasto público também, que muito pouco aparece no debate como sendo gasto público. Então, vamos retomar, né? Então, quer dizer, a política monetária, o regime de metas de inflação, o que é? É uma regra, né, que deve perseguir unicamente um objetivo, que é a estabilidade de preços, ou a inflação baixa. Né? Claro que inflação baixa é desejável, né? E a gente conseguiu isso né, de forma importante. Nós tivemos a crise da dívida nos anos 80, as altas taxas de inflação que geram bastante ineficiências e etc. Mas até um dos ex-formuladores do Plano Real, André Lara Rezende, falou que após o Plano Real, a taxa de juros no Brasil ter se mantido tão elevada foi um erro, nada justifica. Por que essa taxa de juros foi tão elevada? Ela só, um período muito recente, que ela está mais baixa. Né? E a gente olha o mundo tem taxas de juros bastante baixas desde a crise financeira de 2007 e 2008. Né? E essa ideia de Banco Central independente,
conduzido por técnicos, né? Será que esse Banco Central está servindo a interesses de quem? Será que ele consegue realmente ser independente dos interesses do mercado financeiro? De novo, lembrando do Gabriel Rossini contando para a gente semana passada que sobre a égide da financiarização, os interesses do mercado financeiro estão aí muito presentes, né? E tem força e poder aí de exercer esse poder, né? Então, a taxa de juros básica, que é determinada pelo Banco Central, ela se manteve extremamente elevada desde o Plano Real até muito recentemente. É um escândalo, né? Então, eu defendo que foi uma forma bastante conservadora de administrar a política monetária, né? E isso teve muitas consequências, como eu já falei, pagar juros para os rentistas. Eu estava olhando os dados, né? Por exemplo, em 2003, 2015, o pagamento de juros como proporção do PIB chegou a 8%. É uma enormidade, né, de gasto. O manejo né, então tem que fazer superávit primário para pagar os juros da dívida, né? O manejo, eu acho que também e essa taxa de juros extremamente alta, que concentra a renda, porque atende interesses, né, rentistas, e etc., ela também gerou efeitos bastante desastrosos na taxa de câmbio, né? Porque nós abrimos nosso mercado, né, desregulamos mercados financeiros e, na verdade, com a taxa de juros extremamente elevadas, atraiu-se muito capital que vinha, né, do estrangeiro, de outros países, que vem no Brasil usufruir dessas altas remunerações, né? Essas altas taxas de juros, né, que atraem capital, elas promovem apreciação do câmbio, né, durante longos períodos, né, da nossa história, e algumas vezes isso só foi interrompido com crise cambial. E, novamente, né, a taxa de câmbio agora está mais depreciada, né, no período recente, por conta dessa crise pandêmica e provavelmente a forma como esse governo está conduzindo aí as suas expectativas. Quando o câmbio é muito apreciado, né? Então eu estou falando apreciação, o que significa? Eu precisar de poucos reais para comprar $1, né? Isso acaba estimulando muito as importações, né? Só que a médio e longo prazo, isso tem uma consequência muito desastrosa sobre o setor industrial, sobre a competitividade do setor industrial. Porque a política, esse preço de referência, né, essa taxa de câmbio muito apreciada, torna nossas empresas menos competitivas no mercado internacional, né? Então, o Ricardo Amorim, provavelmente daqui a 2 semanas, vai discutir a indústria e o desenvolvimento e né, nossa formação de estruturalistas latino-americanos, defensores do desenvolvimentismo. A indústria continua, né, o setor manufatureiro, hoje com o setor de serviços ligado à tecnologia da informação, são setores extremamente relevantes, porque são os setores que produzem mais inovações, se produzem mais inovações, incorporam mais progresso técnico, têm mais condições de gerarem excedentes, de gerarem crescimento e, dessa forma, possibilitarem que isso seja repartido, né, e inclua mais gente. Na literatura, né, que a gente vai estudar o que acontece nas experiências dos países que foram bem-sucedidos em desenvolver, né, sempre mostra que a taxa de câmbio ela precisa ser administrada, ela precisa ser o mais estável possível. Então, esse câmbio flutuante, o mercado determina. Só que, com uma taxa de juros muito elevada, esse mercado vai acabar gerando uma taxa de câmbio muito apreciada. E se isso é mantido por muito tempo, torna, né, muito desvantajosa para o setor industrial, né? Como acho que o Ricardo vai discutir, o processo de desindustrialização que a gente está vivendo, né? Então, essa desregulamentação dos mercados financeiros, acho que o Gabriel também contou, né? O pós-guerra,
os mercados financeiros eram bem regulamentados, e a partir dos anos 80 você tem um processo, né, de desregulamentação, e etc. Então, torna muito mais difícil, né, administrar a política econômica, mas não impossível. Até o FMI reconhece hoje que algumas vezes os países devem adotar algum tipo de controle de capital para tentar minimizar ou impedir que a taxa de câmbio seja tão volátil, né? Então, se a gente pensa uma taxa de câmbio que flutua muito, aumenta muito a incerteza dos produtores, dos empresários para o processo de decisão, né? Com essa taxa de câmbio que está variando tanto, o ministro da Economia, eu lembro, há uns anos antes de tomar posse, o atual presidente, ele até falou que se chegasse a 5, ele achava que ia ter uma forte apreciação, que ia entrar muito capital. Quer dizer, esse governo não, apesar de estar depreciado, ele não tem comprometimento com essa depreciação, né? Ele está muito triste até, né? Ele acha que vai atrair muito capital, que vai entrar muitos investimentos diretos estrangeiros, e isso vai apreciar o campo. Eu não tenho nada contra investimento direto estrangeiro, mas é importante que esse investimento direto estrangeiro entre, acho que a Cristina Reis vai falar mais disso, na forma, e que traga também ciência e tecnologia, que transfiram para as empresas brasileiras, né? Tecnologia, conhecimento, e não só usufruam, né, de alguma vantagem aí competitiva. Então, com todas as incertezas e inseguranças, né, eu acho, enfim, que esse governo está com muita dificuldade de administrar as expectativas, e isso traz bastante insegurança para os agentes privados e faz com que o real desvalorize fortemente, né? Ele está oscilando aí em torno de 5,6, etc. Né? Além do que, assim, na minha opinião também, né, os fluxos de capitais cada vez estão mais, não sei se dizer, conscientes do problema ambiental, né, e cada vez mais os fundos, mesmo as empresas, estão sinalizando que só vão direcionar recursos para países ou para fundos ou para empresas que tenham alguma responsabilidade ambiental ou que se preocupem com aquecimento global. Agora, como consumidora, eu gosto de câmbio apreciado, né? Que eu sonho em viajar para o exterior, né? Dá uma sensação que eu posso comprar um monte de produto importado, né? Vinho, maquiagem, mas isso é falacioso. Eu chamo a atenção de vocês, né? Que o que aumenta a riqueza e permite o desenvolvimento é o aumento da produtividade, né? E isso é possibilitado por inovações, progresso tecnológico, como contou o Schumpeter, e não por um câmbio apreciado. Um câmbio apreciado acaba só levando a crises, né? A gente já teve tantas crises cambiais, como foi a crise no final do governo Fernando Henrique, etc. Hoje nós não temos, porque a gente tem um seguro, nós temos muitas reservas internacionais, e isso funciona como seguro. Tem custo fiscal, mas é um seguro aí importante da gente ter. Então, eu estou falando, né? Então, quer dizer, nós não tivemos mais estratégia de desenvolvimento, né? Se eu pensar em alguma estratégia num período, né, desde o Plano Real, quando a gente conseguiu equacionar o problema da dívida e também resolver o problema da inflação, né? E a única estratégia, penso no governo Fernando Henrique, ele tinha uma estratégia de crescer com poupança externa, que a gente fala, crescer utilizando recursos, o balanço de pagamentos para financiar esses recursos, a gente chama de poupança externa. Isso também pressiona para apreciar a taxa de câmbio, né? De novo, eu coloco que isso, eu defendo, eu acredito que isso é bastante prejudicial a médio prazo, né? Não vai funcionar, né? Não é uma estratégia de crescimento sustentável. A gente tem que pensar estratégias de crescimento que possibilitem, né, que a gente possa financiar, né, essa conta importante aí do balanço de pagamentos. Então, a política cambial está intimamente ligada aí à política monetária, nesse novo mundo, né, financeirizado, dominado aí
pela agenda neoliberal. Outro consenso que ainda predomina no Brasil e cada vez tem sido mais abandonado nos países desenvolvidos é a agenda da austeridade, né? Essa agenda da austeridade, ela defende a redução do papel do Estado, desmonte da rede de proteção social, eu considero isso uma armadilha, né? Também a defesa que a política fiscal tem que ser guiada por regras, né? Atualmente a gente tem a regra do teto do gasto, a regra da dívida, enfim, algumas regras não exequíveis até. É o oposto que defendia o Keynes, né, que defendeu que os governos deveriam fazer políticas anticíclicas, né, que quando a economia está em recessão, há muita incerteza e é natural que o setor privado não queira fazer gastos, não se anime a investir, né, que as pessoas não se animem a consumir. Que o papel do Estado é fundamental em coordenar e reduzir as incertezas, em fazer o Estado fazer investimento em infraestrutura, porque o investimento em infraestrutura tem um retorno, né, a longo prazo, então é mais difícil para o setor privado fazer o cálculo, e a maior parte das vezes o setor privado também não tem condições de fazer esse investimento em infraestrutura, e é o Estado que vai ter condições de reunir aí capital. Acho que vocês devem ter acompanhado que na semana passada o FMI publicou o relatório de outono defendendo que os gastos fiscais sejam reduzidos com cuidado, né, com muita parcimônia, porque com tanta incerteza é difícil esperar que o setor privado seja a engrenagem que possibilite a retomada da economia. Então, diga-se de passagem, né, em janeiro, as previsões aqui para o Brasil era que a economia ia crescer em torno de 2,5%. O ano passado a gente cresceu, quer dizer, os últimos 3 anos a gente cresceu em torno de 1%. E antes disso tivemos uma forte recessão. Então, o setor privado não anda muito animado, né? Ele investe, ele gasta, se ele espera que vai vender, se ele espera que vai ter lucro. Em momentos de incerteza, fica todo mundo precavido, né? Daí, então, o papel do Estado. Vou, acho que falar depois, mas é bom falar, o Keynes não está defendendo que o governo gaste sempre. Em momentos de expansão econômica, ele deveria fazer superávites para poder ter espaço fiscal para poder agir em momentos de recessão. Então, o consenso diz: política monetária e política fiscal devem ser criadas por regras e que são independentes. Isso não é verdade, né? Então, já falei e retomo, esse consenso cada vez mais está sendo posto em xeque pelos resultados da crise financeira de 2007 e 2008, quando as políticas adotadas na maior parte dos países desenvolvidos demonstram que esse consenso era equivocado. Né? Um exemplo, desde 2007 e 2008, emitiu-se muito dinheiro, moeda, né? Os bancos centrais dos países desenvolvidos, e isso não gerou inflação. E o consenso diz, não, se emitir muito, gera inflação. Eu acredito, como estruturalista, que a inflação tem muito mais a ver com o conflito distributivo. Às vezes pode ter uma inflação de demanda, se a economia está muito aquecida, mas com a queda, né, prevista esse ano para 5%, a gente crescendo na média 1%, o que a gente não tem é pressão de demanda, né? Tem excesso de capacidade, né? Temos até muitas preocupações, várias empresas fechando e etc. Né? Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que cada vez mais cresce o consenso que se as taxas de juros são, né, as taxas de juros determinadas pelos bancos centrais, que são as taxas de juros básicas, que determinam todas as outras, nos outros mercados, se elas são baixas, a trajetória da dívida não é um problema. Né? Então, isso é importante. Quer dizer, se a gente consegue manter essa taxa de juros mais baixa, isso vai ajudar bastante a gente ter uma trajetória e equacionar os problemas da dívida pública. Né? Não tem não tem porquê, não tem justificativa para manter taxa de juros durante tanto tempo. Então,
a gente pode ver agora, o Banco Central reduziu esse ano bastante para 2%, é mais baixa da série histórica, né? No período recente, nos últimos 30, 40 anos, e mesmo com a situação fiscal muito ruim, não gerou inflação. Então, quer dizer, tem outras coisas, outras desorganizações aí que podem gerar pressões inflacionárias. É lógico que a gente tem pressões em determinados mercados, o arroz subiu, né? Enfim, não fazemos mais estoques de arroz, é um bem estratégico, né? Faz parte da alimentação. Os chineses estão comprando para burro, né? E isso fez com que os empresários brasileiros, os produtores, se sentissem mais motivados a exportar do que a vender até no mercado interno. Então, quer dizer, uma desorganização desse mercado tão estratégico. Mas voltando, né? Vamos falar, eu estou falando da política fiscal, né? Então, a gente tem que olhar o orçamento do Estado, eu sempre fico preocupada, ele não é igual ao orçamento doméstico. O orçamento do Estado é uma peça de política pública. Lá há escolhas sobre áreas que vão ser priorizadas. As decisões sobre onde gastar, como gastar, elas refletem decisões políticas e refletem a institucionalidade construída ao longo dos anos, né? Então, o orçamento federal, o orçamento dos governos estaduais, municipais, ele é muito poderoso, principalmente se a gente pensar no governo federal, que tem capacidade de emitir dívida pública em sua própria moeda. Vira e mexe, eu abro jornais, comparam a dívida pública brasileira, que realmente cresceu esse ano. É importante sinalizar que ela vai ser sustentável. Agora, comparar com a Argentina, gente, não tem comparação. A Argentina está endividada em dólar. A Argentina não emite dólar, eles estão com falta de dólar, tem feito uma série de medidas para tentar atrair mais dólar, né? Então é um problema diferente do nosso. É lógico que tem que sinalizar, é importante sinalizar que a dívida é sustentável, mas comparar com a situação argentina é inaceitável. Todos os países do mundo aumentaram o seu endividamento por causa da pandemia, né? Então, será que o novo consenso não vai ser esse que a dívida pública pode ser um pouco mais elevada? Nós temos que ficar felizes, porque várias das medidas que significaram aumentar os gastos produziram efeitos, né? A gente sabe que a renda emergencial permitiu que várias pessoas pudessem comer, né? Pudessem sobreviver num período de maior distanciamento social e de aumento na taxa de desemprego, de um monte de empresa fechando, né? Que esse é o nosso problema. A outra coisa que a gente deve pensar, orçamento do governo é totalmente diferente do orçamento familiar. Eu acho essa comparação horrorosa, né? Não faz sentido, né? Quando um jornalista vem, pensa no seu orçamento. Não pensa. É outra coisa. O meu orçamento, a minha restrição orçamentária é uma coisa, enquanto pessoa, etc. Os governos têm um pouco diferente a lógica, principalmente se os governos se endividam em moeda própria, como é o caso do governo federal. Mas há uma certa fixação por austeridade fiscal. Parece que ser austero é uma coisa né, que dá mais, mostra mais firmeza. Eu fico indignada, né? O governo, lógico que o governo, eu acho que ele tem que pensar bem nos seus gastos, os gastos públicos são importantes, ele tem que gastar bem, ele tem restrição, ele não deve ser perdulário, né? Mas ele não deve gastar em interesses particulares ou patrimonialistas, né? Infelizmente, a gente sabe que algumas vezes ainda isso acontece. A gente tem que brigar para não deixar que ele sirva a interesses particulares, eles têm que servir aos interesses da sociedade, né? O máximo possível. E ofertar a maior quantidade de bens públicos, porque é aí que tem retorno social, né? Tem que gerar empregos, reduzir a pobreza, a desigualdade, promover a inclusão, né? Então, a renda emergencial mostra isso, tanto que construiu-se aí um certo consenso que ela deve permanecer, enfim, ou deve ser, apesar que a gente já tinha algum tipo de
a transferência de renda, mas que isso deve, né, ser potencializado, porque conseguiu atingir pessoas que o antigo Bolsa Família não atingia, né? Então, né, retomando, eu não defendo que o governo tenha sempre déficit públicos, né? Não sou populista fiscal, né? Mas ele tem que ter capacidade de fazer políticas anticíclicas, tentar ter superávites na expansão e quando tem os déficits, né, enfim, gastar, fazer política anticíclica. No caso brasileiro, as nossas regras fiscais são sempre procíclicas, né? Em geral, procíclicas, o que é um problema também. Então, eu estou querendo chamar a atenção que a política, eu não falei de tributo, já vou falar, que é outro lado da política fiscal, mas a política fiscal e a política monetária precisam ser coordenadas, porque elas são interdependentes. Esse negócio que o Banco Central é independente, não, a determinação da taxa de juros impacta a dívida pública, né? Então, eles estão conectados. Essa taxa... Então, e pagamento de juros é transferência de renda para detentores de títulos. Isso é extremamente concentrador, é dinheiro para rentista, que vivem, né, de transferências. Essa ideia de que o governo atual, que tem que ter equilíbrio das contas públicas a qualquer preço, tem que reduzir o papel do Estado, né? Isso eu acho que mina a confiança, né, do setor privado. Isso não vai aumentar a confiança. Não há evidência disso, né? A gente está num momento de muita incerteza. Quando vai acabar a pandemia? Eu estou assustadíssima. A Europa está numa segunda onda, está tendo lockdowns em vários locais. Graças a Deus as mortes são menores, mas mesmo assim é assustador. Quando que é vacinação? Quando a gente vai conseguir vacinar todo mundo, o maior número de pessoas possíveis, né? Há muita incerteza ainda. Então, o papel do governo para coordenar e para impedir que, né, as empresas fechem, que as pessoas não tenham renda, é fundamental. Né? Então, por exemplo, a regra do teto, né? Então fica brigando desde agosto porque agosto era o momento do governo federal mandar a peça orçamentária. Daí ele não manda, fica enrolando. E a gente tem uma regra do teto que é ruim, que ela não funciona, ela é inexequível, ainda mais agora com a pandemia. Né? Eu, por exemplo, a minha proposta é que mude a regra, sinalize que tudo bem, vai ter algum tipo de controle do gasto público, mas que isso vai ser feito de forma gradual, né? E que tenta mostrar para os agentes, né? Porque afinal o orçamento precisa ampliar o auxílio, precisa de dinheiro para vacina, precisa reforçar as escolas, né? A gente sabe que um dos problemas desse distanciamento social está sendo na educação. As crianças, né? A educação como um todo está sofrendo muito. Então, um plano que tenha credibilidade, que seja crível, que sinalize que o país vai recuperar, ele pode ser bem sucedido. Bom, a minha reforma preferida, que infelizmente não está na frente, é a tributária. Eu acho que essa é uma reforma que a gente tem urgência. Né? Quem tem renda, quem tem riqueza e renda não paga imposto no Brasil, ou paga muito pouco. E a carga tributária hoje é muito baseada em impostos indiretos que penalizam a produção. Além do que, tem um emaranhado de regras. Né? Então, a nossa carga tributária ela é muito concentrada em alguns setores, quem tem muita renda não paga e etc. Ontem, nos jornais, no Valor Econômico, por exemplo, estavam descrevendo uma briga na justiça de alguns estrangeiros super ricos que fazem para doações de seus filhos que moram no Brasil e não pagam imposto de herança, que é 4%. É um absurdo. Né? Um imposto de herança, que é uma coisa extremamente concentradora de renda, que deveria ser extremamente elevado, todo mundo deveria ter chance de começar, né, em condições mais ou menos igualitárias. Né? Então, o sistema tributário brasileiro ele é muito, né, muito concentrador, né, concentrador de renda. Todos sabemos que os ricos pagam muito pouco.
quem tem renda, né, os assalariados pagam mais facilmente. Então, tem que ter uma reforma que traga mais justiça, né? O problema é que, enfim, algumas das propostas não são muito nessas direções, né? Por isso que a gente tem que brigar, né? Tem que mostrar que a gente quer, né? Mas que a gente quer mais justiça tributária. Falei muito pouco da política industrial, né? Porque, na verdade, eu acabei concentrando um pouco mais na política macro, né? Política monetária, cambial e fiscal, que é o cerne aí da política macro. Mas também a política industrial é super importante para o desenvolvimento. A abordagem estruturalista vai defender políticas setoriais, né? Tarifas, subsídios que a Organização Mundial do Comércio permitem, créditos públicos para investimentos estratégicos, né? Então vamos olhar a Alemanha aí investindo na indústria 4.0, financiando essa transição de paradigma tecnológico com políticas horizontais, infraestrutura, educação, incentivos à P&D. E o que é fundamental é que haja coordenação e harmonização entre política industrial e política macroeconômica, né? O que, infelizmente, por exemplo, não foi o que ocorreu no período recente. Então, você vai falar, olha, períodos Lula, teve até política industrial que focava no investimento, o investimento até cresceu um pouco, focava em infraestrutura. Mas o câmbio tão apreciado, né, na verdade, o processo de desindustrialização continuou reforçado, né? As empresas investiram muito pouco. Muitas foram vendidas, muitas fecharam, e etc. Então, não adianta você fazer uma política industrial e se a política macro está no sentido contrário, né? Então, está descoordenado. Por isso que tem que ter um projeto de desenvolvimento, um projeto de longo prazo, uma visão de país, de construção de todas as pernas, né? Todos os requisitos aí, e tentar aí administrar. O que acabou se transformando, né, é que a gente está num processo de desindustrialização, o valor adicionado do setor industrial, da indústria de transformação, cada vez cai mais, né, e a gente volta a ser um país primário exportador, que aproveita as suas vantagens comparativas. Né? Ótimo que a gente produza muito no setor agropecuário. Isso em si mesmo não é ruim, mas o problema é que isso tem pouca capacidade de gerar efeitos encadeadores, para os outros setores. Né? Então, o PIB da agropecuária cresceu esse ano, está bombando, está exportando para a China para burro, né? Mas isso não tem essa capacidade de puxar os outros setores, né? De puxar o serviço, de puxar grande parte do fornecimento de insumos para a agropecuária é importado. A gente não conseguiu, né, nem se especializar aí na produção desses insumos, tratores, sementes e etc. Né? Então, essa riqueza que é gerada acaba ficando muito concentrada, né, numa determinada região do país e tem pouca capacidade de se disseminar para o restante, para a economia, né, de gerar, apesar da nossa agricultura, nossa agropecuária ser extremamente produtiva. Né? Fora essas preocupações com o meio ambiente, né, que a gente aí tem que prestar muita atenção. Eu acho que é possível fazer uma coisa que não comprometa o meio ambiente, mas infelizmente, né, na atual conjuntura o negócio está sério. Né? Então, o que a gente vê no Brasil, né, que eu estou tentando mostrar para vocês? Eu falei, meu argumento é que a gente não tem uma política econômica voltada para o desenvolvimento. Isso, a gente não tem um plano nacional desde os anos 80. Né? A gente tem políticas industriais que são descoordenadas do regime macro adotado. A gente tem uma liberalização financeira que aumenta demais a volatilidade no mercados de capitais e faz com que fica mais difícil administrar a política monetária, fiscal e cambial de uma forma que favoreça, né, esse processo de desenvolvimento. Né? Para ter desenvolvimento, se eu sou estruturalista, se eu acredito, eu preciso gerar aumento de produtividade, e isso eu obtenho através de gastos em inovações, investimentos com
maior progresso tecnológico que vai se difundindo aí para o restante da economia. Né? Então, mas vamos pensar, estou me alongando aqui, mas o que seria uma política macro compatível com o desenvolvimento? Né? Seria uma política monetária que administra os juros com a finalidade de gerenciar a demanda e influenciar o emprego da economia. Mas, no momentos de desconfiança generalizada, uma intervenção estatal para induzir o investimento, né? Porque isso acaba sendo, né, mais funcional. Então, a gente tem o presidente do Fed americano indo no Congresso americano falando, gente, façam mais pacotes fiscais, porque a taxa de juros aqui já é zero e a economia, se não ocorrer mais gastos fiscais, vai ser muito difícil recuperar, né, voltar para uma trajetória mais rapidamente, né, recuperar a trajetória de crescimento. Política fiscal, gastos e tributação, né? Então, do ponto de vista dos gastos, o Keynes pensava que a gente tinha que ter 2 orçamentos. Um orçamento corrente dos gastos correntes, os gastos que sempre tem, sempre equilibrado, e um orçamento de capital, que poderia ser, em alguns momentos, superavitário e deficitário, e com projetos para permitir que, em momentos que a economia tivesse desacelerada, tivesse em recessão, você pudesse mais rapidamente induzir, né, o investimento, estimular o setor privado, trazer mais segurança, né, dar um norte para o setor privado, para que direção ir, né, com mais segurança. Do ponto de vista da tributação, melhorar a distribuição de renda, né? Então a gente precisa ter uma tributação que quem tenha mais, né, quem ganha mais, pague mais, né? E que também viabilize aí a expansão da capacidade de investimento. Né? Só falar para as empresas, né? A gente estava falando do Google, a gente vem, sei lá, se é o Zoom, enfim, essas empresas de alta tecnologia que pegam nossos dados e transformam os algoritmos, sabem mais de nós do que nós mesmos, pagam um pouquíssimo imposto, né? Porque elas geralmente dizem que não geram lucro, mas elas têm né? Elas pegam nossos dados de graça, né? Deviam pagar por isso. É impressionante. Então a gente tem, né, essa dificuldade de gerar, né, de tributar o setor produtivo, ainda mais esse setor produtivo que está crescendo, seria super importante para dar mais capacidade para o Estado. E a política cambial, o câmbio precisa ser estável, a taxa de câmbio é um preço macroeconômico muito importante, junto com juros, lógico, mas sinalizador, né? Se ele oscila muito, se ele oscila 10%, é uma enormidade. Isso traz muita insegurança para o setor privado, que vai utilizar insumos importados, ou que vai comprar máquinas, ou que vai vender no mercado internacional, e etc. Então, quanto mais estável possível, mais administrado a gente conseguir, deixar o câmbio melhor. Se deixá-lo ele flutuante, ao bel prazer das forças de mercado, isso pode fazer com que ele oscile muito e trazer muita insegurança, né, para o setor privado. Né? Então, a gente tem que adotar um receituário macro aí voltado para o crescimento. E para enfrentar, né, a pergunta, para enfrentar a ameaça da Covid, né, a Covid trouxe muita incerteza. Então, por isso, de novo, é fundamental que o governo atue para impedir que haja uma longa recessão. Os que mais sofreram com a Covid, né? Com o que a gente já sabe, né? São os jovens, são as mulheres, é o ensino. O FMI está falando que vai aumentar muito a pobreza. O Fantástico, no domingo, já mostrou campanhas, voltamos às campanhas para arrecadar, porque as pessoas estão passando fome. Isso é muito triste, né? A gente não pode ficar tranquilo com isso. Né? Então, a política fiscal precisa desempenhar esse papel central, né? Que é a única capaz aí de direcionar. Então, a gente tem que romper esses consensos de equilíbrio orçamentário a qualquer custo, tem que olhar as experiências internacionais. Agora, a política econômica ela tem que vislumbrar, ela tem que estar coordenada com um projeto de longo prazo.
né? Porque se ela não tiver coordenada com um projeto de longo prazo, né, ela não vai conseguir gerar o crescimento e o desenvolvimento econômico que a gente considera, né, razoável, que inclua as pessoas, que reduza a pobreza, e etc. Tá claro, eu acredito, que agora, no pós-pandemia, você vai precisar né, de uma forte presença para tentar aí, recuperar os mercados e tentar impedir que as economias sofram recessões tão fortes e violentas. Quando a gente fala recessão, o que é isso? É desemprego, né? É um forte desemprego que aí está sinalizado. Então, eu, enfim, defendo, né, que a gente mude os consensos, pense criativamente, olhe as experiências internacionais e, o mais importante, pense em construir um projeto de país, onde nós queremos, né, como que nós podemos, né, gerar riqueza que pode ser distribuída para toda a população, pode incluir a maior parte de pessoas possíveis, pode lidar com problemas históricos que a gente tem, como o racismo, a misoginia contra as mulheres e etc. Né? Eu acho que era um pouco isso que eu queria provocá-los, né? Falar com vocês. Eu espero que a gente possa conversar, né? Enfim, e dialogar mais, enfim, né? Sobre, eu acho que eu fiz algumas provocações, né? Mas convido a todos a pensar criativamente, romper os consensos, né? Não se conformar com as situações, né, que são nos colocadas sem pensar, sem olhar se não há alternativas. Né? E era um pouco isso que eu queria colocar para vocês e convidá-los, né, a debater. Certo? Obrigado, professora Patrícia, muito bom, uma fala aprofundada, aprendemos muito com a sua fala. Eu acho que esse é um curso que certamente vão aprofundando uma série de questões, vários olhares sobre essa questão, tendo como pano de fundo, né, a Covid e o que fazer depois da Covid. E a sua fala, com certeza, foi fundamental para pensarmos os desafios do desenvolvimento brasileiro pós-Covid-19. Eu gostaria agora de abrir a palavra para as pessoas que quiserem, né, fazer as suas perguntas, suas colocações. Eu estou olhando aqui no nosso chat, tem vários elogios, aula maravilhosa, ótimas colocações, vários boa noites, mas não vi perguntas, nem comentários. Então, vamos ver se os nossos ouvintes aqui, as pessoas se animam a fazer algum tipo de pergunta ou comentário. Certamente a sua fala foi tão completa que às vezes dispensa complementações. Às vezes eu fico preocupada de falar muito economês, né? Mas, enfim. Não, a fala foi bem didática e acessível ao grande público, suponho. E como eu não vi aqui uma pergunta ainda, e vamos deixar o pessoal esquentando, né, para se animar para fazer essas perguntas, eu queria tomar a iniciativa de fazer uma pergunta aqui, talvez quebrando pouco o protocolo, porque o mediador não sei se deveria fazer, mas eu fiquei muito empolgado com a sua fala, aprendi muito na sua fala e gostaria de fazer uma pergunta aqui, inclusive uma pergunta que com certeza é bastante provocativa. Eu entendo que ao longo da nossa história econômica, nós tivemos alguns momentos, alguns períodos de um desenvolvimento razoável no Brasil. E esses períodos, curiosamente, aconteceram por iniciativa de governos que, ideologicamente, muitos tinham diferenças ideológicas, mas governos que eram desenvolvimentistas conservadores ou desenvolvimentistas mais avançados. Tem três
governos aqui que eu acho que são bem significativos do que eu estou citando aqui. Então, nós temos, por exemplo, o governo, a era Vargas, que, né, teve todo aquele caráter de desenvolvimentismo, o período do Juscelino Kubitschek, que também foi, né, a indústria automobilística, nós que trabalhamos no ABC percebemos o quanto que isso foi importante. Aliás, eu falei 3, são 4. A ditadura civil-militar de 1964, que em alguns momentos, não todos os momentos, avançou com as grandes obras de indústria de base, com a Transamazônica, com as grandes empresas que foram criadas, e os governos Lula e Dilma. Então, governos diferentes, com ideologias diferentes, investiram de forma significativa nesse desenvolvimento da indústria, enfim, da modernização do país. O que você entenderia, professora Patrícia, que seriam as coincidências desses governos? Do ponto de vista político, a gente já sabe as diferenças, mas do ponto de vista econômico das escolhas, quais seriam as coincidências, na sua opinião? Então, você sabe que tem um debate na literatura se o governo Lula e Dilma foram realmente desenvolvimentistas ou foram meramente intervencionistas, sabe? Sem realmente um projeto de longo prazo que coordenasse todas as ações. Eu falo isso com muita tristeza, lógico, porque eu acho que tinha uma certa intenção de reindustrializar, teve tentativas de política industrial, mas se a gente olhar com cuidado, a política macro, a política cambial, por exemplo, foi extremamente nociva à indústria. O Ricardo vai estar aqui daqui a 2 semanas e eu acho que ele vai frisar muito isso quando for discutir a industrialização no Brasil. Né? Então, assim, eles foram governos, né, assim, Lula e Dilma, que se preocuparam com a inclusão social e etc., mas no que tange a indústria, a industrialização e gerar essa capacidade de promover inovações que vão gerar né, aumentos de produtividade, que vai poder disseminar esse aumento de produtividade para a economia como um todo, e incluir todo mundo da melhor forma possível, que é gerando empregos de maior qualidade, eles não conseguiram chegar nessa etapa. Né? Então, eu acho que tem uma diferença. Por exemplo, você pega, né, o Juscelino, sei lá, 50 anos em tudo bem que às vezes, enfim, pode gerar algumas distorções, etc., que precisam ser corrigidas ao longo do tempo, mas tem um intenso debate no Lula e Dilma nessa dificuldade de coordenar. A Dilma, por exemplo, ela fez uma série de políticas industriais de desoneração, então as empresas começaram a pagar menos imposto com a promessa de que elas iam investir, e a gente sabe que elas não investiram, né? Então foi uma política extremamente ineficiente no sentido do seu resultado, né? Que ela previa, sem compromisso, né? Ela fez aí a agenda Fiesp e ficou a ver navios nesse sentido. Então bastante eu vejo assim com muita tristeza que, apesar dessa tentativa, realmente eu acho que a gente não conseguiu que, do ponto de vista das políticas econômicas, que elas fossem coordenadas. Então, por exemplo, essa agenda neoliberal, esse tripé macroeconômico, ele predominou, assim, e não conseguiu criar um novo consenso que gerasse uma estabilidade, aumento de emprego e políticas coordenadas. Eu tenho um pouco essa impressão, sabe, o Ramatiz? Com muita tristeza, assim, né? Por isso que eu fico, assim, a política econômica é importante, né? Na consecução desse projeto, né? Então, desses setores que vocês estratégicos que você vai construir, teve iniciativas, né? De conteúdo nacional, de tentar fomentar, mas eles não foram
eu acho que no período Lula, com certeza, o câmbio apreciou demais, sabe? Assim, gerou muita dificuldade, taxa de juros elevadíssima ainda, né? Então, difícil você conseguir que haja um movimento de fazer o investimento crescer, o investimento privado. Se o investimento público tem que crescer para dar uma direção para o investimento privado, mas é o investimento privado que vai gerar, né, crescimento realmente. Difícil, não sei se eu respondi assim, mas, enfim, acabei tecendo um comentário que eu acho que não, esse período, infelizmente, recente, eu não vejo muito como desenvolvimentista, vejo um desejo mais do que realmente, do ponto de vista da política econômica, essa coisa tem que ter projeto, tem que ter minimamente coordenação das políticas. Não é mérito. Ok, obrigado, professora. Olha, como eu previ, as pessoas já se animaram aqui, já chegaram algumas perguntas. Eu vou ler aqui 3 perguntas, talvez pudesse responder em bloco, ou você prefere responder uma a uma? Você que sabe, você decide qual que é, tanto faz. Vamos fazer o seguinte, como são perguntas de temas bem diferentes, eu vou fazer uma a uma, tá? Talvez seja mais fácil, como não tem muita gente, se tivesse muita gente, a gente talvez precisasse fazer bloco. Bom, a primeira pergunta é, por que o projeto atual é atacar os professores em relação ao piso salarial, sendo que os mesmos foram ou são de imensa importância nessa pandemia? Essa seria a primeira pergunta. Enfim, eu vejo esse governo como querendo acabar com o Estado, né? Destruir o Estado e, infelizmente, não valorizar os bens públicos, né? Educação é um bem público de primeira necessidade e os professores deveriam, né, ser muito valorizados, porque eles educam, né? Então, eles estão gerando aí cientistas, eles estão gerando engenheiros, estão, né, enfim, as diversas profissões, mas eles estão gerando, né, cuidando desse que a gente chama de economia de capital humano, né, que vai ter uma longa formação. E a gente sabe que no Brasil, na média, a educação é muito ruim, né? Na média, os nossos indicadores são sofríveis. E é uma tristeza, né? Mas, enfim, infelizmente, eu acho que ainda estamos presos nesse consenso de que gasto público é desperdício. Não, educação é um bem público muito importante, né? E a comparação internacional, né? O Brasil gasta com educação igual a CDE. Né? Na OCDE é todo mundo bem alimentado, né? Todo mundo vive em casas que tem água, né? É muito diferente o que tem que ser o gasto de educação num país onde a escola tem um papel, né, também aí, desde alimentação, etc., de inclusão, muito diferente, né? Então, são padrões aí, sei lá, os países europeus, a OCDE incluiu todo mundo na escola no século XIX, né? A gente conseguiu incluir o pessoal na escola agora faz pouco tempo, né? Então é lógico que os padrões de gasto precisam ser outros, né? E é uma tristeza. Eu vejo com muita tristeza essa desvalorização do professor e essa desvalorização dos professores do setor público em particular, que para mim são heróis, assim. Uma pergunta aqui agora com um cunho mais econômico, né? E crítica, certamente. Como a política atual do Guedes pode tirar o país da recessão, ou não pode? O Guedes, enfim, eu não acredito que o Guedes... o Guedes, para mim, ele quer reduzir o tamanho do Estado, ele quer equilibrar as contas públicas, ele é um fiscalista dogmático, né? É uma coisa do século passado, que não existe mais, né? De novo, aquela coisa que a gente precisa romper o consenso, que ainda, ou das ideias velhas que ainda prevalecem aqui. Eu acho que ele, enfim, ele vai estar sendo superado, né? Enfim, toda a proposta dele é mal apresentada, ele nunca apresenta os dados, as hipóteses que estão por trás.
Mas, pelo jeito, ele tem a ambição de continuar ministro, e o atual presidente tem um tino, né, de perceber o que dá, o que precisa fazer. Então, eu acredito que vão continuar aí a renda emergencial, e talvez até tenha algum investimento público que vai ajudar ao país sair aí, né, dessa recessão. Mas isso, para mim, é pouca iniciativa do Guedes, é mais iniciativa ali do entorno desse presidente. Para mim, ele não tira... Né? Se a gente pensar que o gasto público, o ano passado, 2019, estava em torno de 19,5% do PIB, e esse ano vai para 28,5% do PIB, e para respeitar o teto, o ano que vem teria que ir para 19% do PIB, reduzir quase 10%, é uma loucura, né? É uma queda na demanda, né? É um desemprego, é um fechamento de empresas, é uma loucura. Duvido que isso realmente aconteça. Eu acho que o teto vai ser, ou o estado de calamidade vai ser, e ele vai pouco cooperar. Possível que a gente, como esse ano estamos em recessão, é possível que eu acredito que a gente vai voltar a crescer alguma coisa o ano que vem, mas dificilmente vamos crescer 1%, 2% que a gente estava crescendo no período recente. Isso é muito pouco para incluir todo mundo. Isso significa desemprego alto, isso implica, né, as mazelas aí da economia brasileira mantidas. Essa é a minha opinião. Enfim. Eu pedi desculpa aqui porque eu não citei as pessoas que fizeram as perguntas. Então, aquela primeira pergunta foi da Keila. Não, teve uma anterior aqui, que é da Alexandra Roberta. A segunda foi da Keila, essa sobre o Guedes. E agora tem uma pergunta da Andréia Mello. Essa aqui eu acho que um pouco mais polêmica, dá para animar um pouquinho mais, inclusive. Para os governantes de esquerdas, faltou coragem ou informação? Estavam mal assessorados? Haja vista que a Dilma é economista. A gente brinca, né? Sei lá, eu sou economista, dou aula de modelos, etc. E uma coisa, né, o que a gente estuda, o que a gente... Outra coisa é a arte de fazer a política econômica, né? A arte de fazer a política econômica exige arte, né? Existe uma capacidade de convencer, de conversar e etc. Então vamos lá. É difícil, né? Coragem. Enfim, quando eu penso, sei lá, no governo Lula, né? A gente tinha um problema no Brasil, uma questão que estava na Constituição, que a taxa de o problema da poupança, que a remuneração da poupança, do jeito que ela estava na Constituição, significava que a taxa de juros não podia ser menor que 7%, por exemplo. Eu ouvi dizer que o Lula falou que na poupança ele não mexia, né? E daí, por exemplo, a Dilma teve coragem de, no começo de 2012, por exemplo, fazer uma reforma e tirar aquele empecilho, porque aquela regra de remuneração da poupança impedia que o Banco Central pusesse a taxa de juros, acho que abaixo de 6,5%, abaixo de 6%, eu não lembro o número agora exatamente. A Dilma teve coragem, o Lula, enfim, acho que tinha um trauma do governo Collor de mexer na poupança e etc, né? É difícil dizer se é mal assessorado, eu acho que não... É uma questão aí bastante polêmica, né? A arte, as coalizões que são formadas, como os governos são formados, quais interesses, né? Como você negocia isso, são questões aí bastante sérias, né? Eu tratei de aspectos mais econômicos, né? Mas a gente, para construir esse modelo, esse projeto de país, a gente precisa construir uma coalizão, né? Que acerte, né? Que negocie, que aceite, enfim, alguns princípios, né? E a gente precisa deixar o nosso Estado mais republicano. A gente tem, eu acho que ainda, heranças históricas de um Estado bastante patrimonialista. Então, a gente precisa
né, de reformas institucionais, etc., pensar que o Estado é republicano. Então, às vezes, quando aparece uma crise, aparece um problema, a gente fala, tem que acabar com o Estado. Não, não é acabar com o Estado, a gente tem que reformá-lo, a gente tem que difundir que ele tem que ser republicano e pensar em todos, né, e não defender interesses particulares ou interesses patrimonialistas. Então, é uma pergunta difícil. Enfim, eu fico muito triste que, infelizmente, quando eu olho hoje cada vez mais as políticas, eu vejo que faltou coordenação, por exemplo, do ponto de vista das políticas econômicas, né? E isso dificultou a gente manter um crescimento sustentável, quanto mais né, um desenvolvimento. Agora, eu só para emendar, eu acho que a gente está num momento mais favorável para isso, né? Um ambiente onde a gente pode questionar mais esses consensos. Talvez, sabe, quando o Lula assumiu no começo, 2003, era mais difícil, esses consensos eram mais fortes, mesmo internacionalmente, né? A gente vê o FMI falando que tem que aumentar o gasto público, então aquela coisa do consenso do Washington que tem que os governos têm que ser sempre se equilibrar, isso está mudando, o FMI dizendo que pode ter controle de capitais de vez em quando, né? Então são sinalizações importantes. Infelizmente, na conjuntura atual, a gente voltou para trás do meu ponto de vista, nesses avanços, né? Então a gente precisa retomar aí essa trajetória, olhar as experiências internacionais, enfim, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder, a pergunta é difícil. Me lembro que teve um conjunto de milionários americanos que fizeram a manifestação para aumentar os impostos, né? Você teve um caso assim, eu não me lembro exatamente quem é que estava puxando isso. Eles acharam, nós temos que pagar mais impostos, responsabilidade social e tal. O Marcelo Queiroz pergunta se a China é um exemplo de desenvolvimento econômico que o Brasil deveria seguir como modelo. Outra Então, pergunta polêmica. Difícil, mas assim, a gente tem que pensar, eu acho muito interessante o modelo chinês, que combina, de alguma forma, essa coisa que a gente está falando, que o setor privado é relevante lá hoje na China, a grande parte da produção hoje ocorre pelo setor privado, e o setor estatal tem um papel de coordenação, né? Então, os planos quinquenais, os planos decenais, né? A rota da seda, então eles estão pensando lá na frente e vão construindo e vão corrigindo o rumo. Então, essa capacidade dos chineses de se olharem e descobrirem qual é a melhor estratégia para eles, eu acho que é um grande aprendizado. E essa tentativa de combinação, né, de atuação de Estado. Eu não gosto dessa coisa de Estado autoritário, né? Então, meu desejo é a gente conseguir fazer isso dentro de um Estado democrático, o que é mais, né, mais conflituoso, ou mais difícil, mas eu sou bastante otimista que é possível. Mas eu acho que é um modelo, ele mostra, a gente cada vez mais olhando o modelo americano, o Ramatiz acabou de comentar essa coisa, o pagamento de impostos nos Estados Unidos é outro escândalo, né? Assim, os ricos pagam pouquíssimo imposto, o Trump reduziu mais ainda. Então, por isso teve esse movimento de vários super ricos defendendo, não, a gente tem que pagar mais imposto para ter uma sociedade mais inclusiva, a desigualdade lá aumentou bastante. Então, a China, a gente olha e fala assim, bom, eles conseguem fazer política macro, por exemplo, eles atraíram as empresas multinacionais, só que para produzir lá você tinha que fazer joint venture e tinha que transferir tecnologia, né? E conseguiram, hoje eles produzem produtos cada vez mais sofisticados. Então, essa capacidade de se olhar, né, e criar soluções, né, e não importar soluções de fora e combinar o Estado e o mercado, cada vez o mercado é mais importante, eu acho que é fundamental, eu acho que é um exemplo. A gente tem que olhar, nenhum modelo, nenhuma receita, ela é copiável, né? A gente tem que olhar nossas condições históricas, os nossos momentos, nossas dificuldades, né? Nossas capacidades, né? E assim tentar pensar qual é a melhor solução. Então, é um modelo aí muito interessante. A gente tem que estudar a China, os casos de sucesso e os casos de fracasso.
É o único país que vai crescer, vai ter um crescimento, segundo as previsões, crescimento positivo esse ano. Agora, um governo autoritário realmente, né, me deixa... A professora Fernanda, nossa colega, uma das responsáveis por esse curso, ela pergunta em que medida a PEC do teto inviabiliza a retomada de crescimento e do desenvolvimento. Tem saída enquanto ela estiver em vigência? Não, a regra do teto é uma regra inexequível, né? Ela, quando foi promulgada, a gente já sabia que a partir de 2019, 2020, ela ia apresentar dificuldades do governo conseguir realizar seus gastos. Ela é uma regra que limita a continuação da manutenção da máquina pública, como ela está, né? Então, ela interessa a alguns que querem desmontar o Estado, né? Enfim, destruir, né, as estruturas. Então, eu acho que ela é totalmente inexequível. Ela tem que ser reformada. E eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade de reformá-la, dado que com a pandemia, né, e uma série de gastos que são necessários, né, a gente tem que vacinar todo mundo, tem que comprar vacina, tem que produzir insumos, tem que gastar em logística para distribuir essas vacinas, fora os gastos de educação que vão ser necessários para dar conta desse ano de 2020 bastante tumultuado, né, e que prejudicou muito os jovens, né? Eu acho que as primeiras séries do ensino fundamental provavelmente foram os mais prejudicados. Então, você vai ter que fazer algumas ações e aumentar seus gastos para lidar com isso. Então, quer dizer, a gente acabou de ver, escancarar que o SUS é fundamental, e o SUS tem problema de financiamento, então a gente tem que melhorar a forma de financiamento do SUS. Se o setor privado está crescendo menos, se vai ser muita gente mandando embora, mais gente vai correr para o SUS. Então, quer dizer, não dá para respeitar essa regra do teto de gasto. E eu acredito que, quanto antes a gente reformá-la, né, é melhor. Não só, a gente pode ter alguma regra, tanto que o Estado brasileiro, eu acho que o problema é que ele às vezes gasta de forma... enfim, com interesses muito particulares ou patrimonialistas, então você precisa ter algumas regras, assim, tem que brigar para ele gastar melhor, gastar com mais eficiência, com mais bens públicos, né? E que, enfim, você pode ter uma regra, mas que ela seja exequível, que ela sinalize, né? Que venha dentro dessa onda que todos os países aumentaram o endividamento. Né? Isso é um fenômeno mundial, não é o país, só o Brasil. Né? E, então, vamos brigar com isso. Né? Eu tenho que romper essa regra, tenho que reformá-la. Ela é horrorosa. Essa mania de pôr uma trava e... O que é o Guedes? Ele quer cortar os gastos, ele quer destruir o Estado. Né? Eu acho que o que esse curso nós temos defendido aqui é que a gente tem que melhorar o Estado, precisa ser reformado em vários aspectos, ser mais republicano, pensar mais no bem comum, etc., mas não destruí-lo, né? Não acabá-lo com ele. Pelo contrário, fortalecê-lo. Essa é a minha opinião. Parece que esse período da pandemia contribuiu para mostrar a importância do Estado, do SUS, e mesmo alguns liberais convictos até deram uma maneirada no seu discurso, né? Eu gosto de uma frase de um colega, não sei se é de um colega nosso, eu vi ele falando essa frase, que é o Fábio Terra, dizendo que na hora da crise todo mundo vira keynesiano, né? Não sei se essa frase é dele mesmo, eu vi ele falando, eu achei muito interessante. Aí eu falei, peraí, mas o Estado precisa do Estado. Nós não temos mais perguntas aqui, mas eu queria abusar um pouco da minha colega e eu queria fazer outra pergunta, você me permite? Lógico. E tem a ver com um pouco o que é o foco do meu trabalho, de uma disciplina que chama Desigualdade, Raça, Gênero e Renda. E eu gostaria de perguntar para você, Patrícia, no que uma política econômica, através de mudanças ou de ações na macroeconomia, poderia contribuir na redução das desigualdades
sociais, raciais, de gênero, etc., no Brasil? Então, o estruturalismo latino-americano vai defender que o que você precisa fazer é aumentar a produtividade, aumentar a ciência e tecnologia, e com esse movimento, cada vez mais transferir as pessoas da informalidade ou dos setores de baixa produtividade para os setores de mais alta produtividade. Então, você tem que gerar cada vez mais empregos nos setores que pagam melhor e etc. Então, se você consegue fazer esse movimento, né, você consegue cada vez mais incluir as pessoas que estão na informalidade ou que estão excluídos. Então, no desenvolvimentismo nacional, né, o desenvolvimentismo clássico, a ideia é que você transferia setores da agricultura para o setor da indústria, onde a produtividade era maior, pagava. Então, você poderia, de certa forma. Então, como a gente. Então, eu tenho, vamos dizer, na política macro, que não tem uma política exatamente exclusiva para lidar com a desigualdade, mas se você vislumbra um crescimento que está gerando setores cada vez mais inovadores, competitivos, você está gerando cada vez mais empregos de melhor qualificação. E que isso vai fazer com que a média dos salários na economia como um todo cresça e você consiga incluir mais gente. Né? Então, pensando hoje o que acontece no Brasil, né? Pensando até no governo Dilma, né? O governo Dilma gerou muito emprego de baixa remuneração, né? No setor de serviços, e etc. E isso não conseguiu gerar esses efeitos de aumentar a produtividade média da economia. Né? Então, você precisa de setores mais de ponta, a gente precisa da indústria 4.0, do setor da tecnologia da informação, que vai gerando aumento de produtividade e tal, e daí isso contamina o setor de serviços, né? E a produtividade média sobe, e inclui mais gente, né? E acaba tirando, né, reduzindo a informalidade. Com a economia primária exportadora, você acaba não gerando, né, esses empregos de alta qualificação. Eu sempre fico preocupada com os meus alunos, eles vão embora, né? Muitos deles talvez vão procurar emprego em outros países, porque vão ser muito qualificados, e o Brasil não está tendo condições de gerar empregos que sejam atrativos para esses trabalhadores qualificados. Então, a gente precisa de uma matriz produtiva diferente, que consiga incluir. E pensar que essa matriz produtiva tem que empregar mais gente, né? Tem que ter outras características, né? Que são as características que a gente precisa incluir aí. Todo mundo que está fora, ou grande parte da pessoa que está fora. Que né? Eu tive um aluno que foi estudar o Peru. O Peru me chamou a atenção, no século XXI, era o país na América do Sul que mais crescia, 5% em média, puxado pelo setor de minério. 75% da força de trabalho é informal. O PIB no segundo trimestre caiu 20%. Dizem os estudos, os economistas estão falando, que a informalidade aumentou 90%. Então, quer dizer, não adianta ele ter crescido durante quase 20 anos, na média, 5%. Isso não gerou, né, inclusão, porque foi um crescimento num setor muito localizado. O setor de minérios gera 1% dos empregos. Sem gerar. Então, eu acredito que é nesse sentido. A gente tem que ter uma política macroeconômica que consiga atrair os setores que vão gerar melhores empregos. E, lógico, continuar pensando nas políticas de cotas, de inclusão, né? Enquanto a gente, para acelerar esse processo. Muito bem. Patrícia, tem uma última pergunta da Andréia Mello aqui. Eu estou falando última porque eu acho que nós já estamos caminhando para a conclusão. A pergunta que ela faz é se fazer uma balança comercial favorável. Ela só colocou aí, pelo que eu entendi, se isso seria uma forma de alavancar a economia, enfim, pelo que eu entendi da pergunta dela. Então, eu queria sugerir para você de responder
E você, se já puder já fazer as considerações finais, para nós irmos caminhando, mas sem se preocupar muito com o tempo, ainda temos um certo tempo, mas assim, considerando que não apareceram mais perguntas, Tá. ia sugerir isso. Andréia, a balança comercial favorável, ela é boa no sentido que ela equaciona nosso problema de balanço de pagamentos, né? Que a forma mais saudável de gerar recursos para a gente continuar importando o que a gente precisa é ter uma balança comercial favorável. Só que hoje a nossa balança comercial ela depende basicamente de produtos primários. E qual é a característica desses produtos? Historicamente a gente sabe, os preços são muito mais voláteis, né? Então eles sofrem muito, o preço das commodities tem boom e caem com muito mais facilidade. E outro aspecto que eu acho que é aí até mais sério, esse setor que está gerando uma balança comercial favorável, ele não tem essa capacidade de puxar outros setores da economia. Então a gente já teve no passado, não muito recente, uma capacidade de exportar produtos manufaturados. Isso era mais promissor no sentido que a produção desses setores tem mais capacidade de gerar efeitos encadeadores para frente e para trás, maior capacidade de gerar empregos, né? Então, quando eu olho assim, os Estados Unidos têm um setor agrícola extremamente produtivo, eles exportam para burro, disputam mercado conosco em vários setores, mas eles são um grande produtor de ciência e tecnologia, de produtos manufaturados. Tudo bem que a indústria tradicional deu uma saída, mas ainda o P&D, a ciência e tecnologia, as questões estratégicas estão muito nos Estados Unidos. Então, não tem essa coisa de um setor ou outro. A gente precisa dos dois, né? E se está preso na produção de produtos primários exportadores que agregam pouco valor, isso não vai gerar desenvolvimento. Isso, em momentos favoráveis, vai permitir alguma folga no balanço de pagamentos, mas vai trazer muito mais dificuldade da gente incluir todo mundo. Então, sei lá, a região do Mato Grosso vai muito bem, Sinop vai bem, obrigado. Agora, qual é a capacidade disso se irradiar para o restante do país? É muito limitada. O setor agropecuário paga pouco imposto ainda por cima, né? Você tem aí, eles são extremamente produtivos. Talvez, se a gente conseguisse produzir máquinas, equipamentos para esse setor, se a gente conseguisse produzir as sementes para esse setor, né, desenvolver os setores para trás, assim, setores que têm mais valor agregado, né? Porque aí onde tem mais valor agregado, tem mais ciência e tecnologia, vai ter mais capacidade de aumento de produtividade, né? E é isso, né? A gente vai conseguir produzir bens mais complexos. É isso que gera crescimento, é isso que gera aumento de produtividade, né? Então, o que a gente tem, esse setor, ele beneficia uma parcela muito pequena, tudo bem, ajuda a tocar o balanço de pagamentos, pode até trazer problemas com o câmbio também, se a gente tiver doença holandesa, aquela coisa da gente exportar muito soja, pré-sal, exportar muito petróleo e tal, gerar muitos recursos, isso pode trazer também dificuldades para administrar a taxa de câmbio, e o que dificulta mais ainda a gente ter uma matriz produtiva que produza mais produtos que tenham ciência e tecnologia, que gerem aumentos de produtividade. Né? O que gera crescimento econômico, que possibilita o desenvolvimento? É aumento de produtividade. Não, vamos lembrar do Schumpeter, é investimento que contenha inovações, que gere... Né? Então, hoje, sei lá, eu penso na indústria 4.0, né? Que é essa indústria autômata, assim, que junta a tecnologia da informação, a coisa cibernética e tal, que eu entendo pouco, sou muito analógica, com a indústria, com a manufatura. Então, é um serviço sofisticado, né? Agora, o setor de serviços é
A produtividade de um restaurante é igual aqui, é igual em qualquer lugar do mundo. A produtividade do cabeleireiro é aqui, é igual em qualquer lugar do mundo. São coisas dignas, não estou falando isso, mas não tem capacidade de radiação. É difícil, né? Mas a gente não pode desistir, né? Há esperanças e eu acho que uma crise é sempre uma oportunidade de repensar. Só de ter vocês interessados em discutir fora da academia o desenvolvimento é um grande estímulo para a gente pensar quais são as alternativas. Eu penso um pouco isso. Eu acho que. Concluiu? Concluí. Acho que não tem mais nada. Não tem, então, tem. Eu falei para a gente já ir encerrando, mas parece que agora o povo está começando a ficar animado aqui, é bom. Wellington, mais uma pergunta, vamos ver se essa aqui, talvez já para ir concluindo. Não estou com pressa, mas apenas para a gente cumprir o rito. O Wellington Silva pergunta: como podemos crescer se a nossa burguesia nunca quis implementar um projeto de autonomia industrial, deixando esta função para o Estado? E, neste momento, a própria burguesia impede que o Estado continue sendo a ponta de lança do desenvolvimento industrial tecnológico. Então, essa questão da burguesia é tão polêmica, né? Por exemplo, Fernando Henrique diz que a gente não tem burguesia e que a gente tem que se associar mesmo. O Bresser vai defender que quando a gente olha, né, o Ramati citou alguns períodos históricos que a gente teve um desenvolvimentismo, algum desenvolvimento econômico, então que a gente conseguiu criar coalizões políticas com essa burguesia. Será que a gente não pode conseguir construir politicamente, atrair essa burguesia, né, mostrar que o país vale a pena, que incluir todo mundo é importante? Eu sei que, né, enfim, é difícil, eu não sou uma estudiosa dessa área, mas eu sou, não sei se acho que é porque eu dou aula, eu acho que eu sempre tenho que falar para os jovens que a gente tem que esperança, tem que ter utopia, que a gente pode mudar, né, que as coisas não são definitivas, que nós somos agentes da mudança. Então, eu acho que a gente tem que, de uma forma, cooptar, convencer essa burguesia que esse projeto vale a pena, né? E, de novo, agora é uma oportunidade. Hoje eu vi nos jornais que a WEG e a Home, que são duas empresas que produzem bens de capital no Brasil, empresas nacionais, das poucos que sobraram, tiveram uma alta nos lucros, né? Que estão vendendo para o mercado interno. A gente sabe que na pandemia teve todo um movimento de empresas nacionais, de universidades, de criar respiradores, de criar EPIs, né, de construir equipamentos mais baratos e etc. Então, eu acho que o momento de crise também pode ser um momento de oportunidade. Infelizmente, com esse governo que quer destruir o Estado, eu sou um pouco desesperançosa, mas ao mesmo tempo eu falo assim, ele não vai ficar para sempre, então a gente pode pôr a sementinha aí, né, de tentar unir de novo, como a gente já teve no passado algumas coalizões com a burguesia, que promoveram algum desenvolvimento econômico, né, que não foi desprezível. Eu acho que a gente tem que, de novo, eu acredito, né, que é possível acreditar que isso pode acontecer. Mas é um tema, né? Enfim, as empresas nacionais compram tecnologias do resto do mundo, investem aqui, mas enfim, eu acho que a educação, a divulgação, o pensar aí importante. Sei lá, hoje eu vi o banqueiro lá, o Cândido Bracher do Itaú, falando: não, a questão ambiental agora faz parte. Os bancos, né, vão incorporar isso nas suas premissas. Bom, eu vejo isso como uma boa sinalização, meio desconfiada, mas vejo, né, que, por exemplo, reage a um governo que é tão avesso, por exemplo, à questão ambiental. Então, eu tento ser
Eu acho que a gente pode construir isso politicamente. Não com um país dividido, a gente tem que unir mais um país. Unir falando assim, ó, vale a pena, né? A gente tem uma aposta e um país tão dividido assim é mais difícil, mas eu acho que a gente está dividido hoje, mas nós não vamos ficar dividido assim para sempre. A gente vai conseguir, né, voltar a pensar mais coletivamente um projeto conjunto. Enfim. Poliana, talvez? Pode ser. O importante é ter um otimista realista, né? Sem perder o pé, mas otimista, né? Senão. Professora Patrícia, nós não temos mais perguntas aqui. Eu acho que foi muito rica. Se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. E tiveram algumas questões aqui bem interessantes, que eu acho que, inclusive, dá pano para manga para a gente desenvolver até para as próximas aulas. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Você quer fazer mais alguma consideração final? Alguma coisa que gostaria de complementar? Acho que só agradecer a oportunidade de estar aqui, estar discutindo essas ideias. Acho que o desenvolvimentismo está voltando em moda, então vamos, né, vamos pensar, vamos discutir. Tem várias divergências aí e tal, mas a gente pode se unir para pensar um país, né, melhor para todos nós, para nossos netos. Muito bem. Muito obrigada. Tá, então eu queria agradecer o agradecer. Wesley e o Thiago, que, poxa, super obrigada. Isso que eu ia fazer também. Wesley, Thiago, Márcio, é o pessoal que está dando aqui. Não sei se tem mais alguém que eu esqueci de falar. Pessoal que está dando apoio para a gente aqui, muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela contribuição. Agradecer mais uma vez a professora Patrícia pela importante aula, pela aula profunda e pelas respostas assertivas, e a todos vocês que nos assistiram aqui. E dizer que nós temos a nossa próxima aula, este curso continua, né, Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid-19. A próxima aula, a sexta aula, o título é As Cadeias Globais de Valor e o Brasil, vai ser no dia 29/10, também às 19 horas, com a professora doutora Cristina Reis, que é do Bacharelado de Economia também, da Universidade Federal do ABC, e com mediação do professor doutor Ricardo Amorim, também professor nosso da Universidade Federal do ABC. Então, agradecer muito a audiência de vocês que nos acompanharam até aqui. Isso vai continuar gravado, então as pessoas que não assistiram aqui terão a condição de assistir, ou quem quiser assistir novamente, também fica à vontade. E espero que todos estejam na próxima aula e nas demais que nós estaremos aqui. Então, um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.